Vamos embora falar sobre o seriado Eric. Um seriado que acho que dificilmente eu teria assistido se não fosse pelas minhas circunstâncias. Fiz uma viagem um pouco mais longa, fiquei várias horas em avião e aeroportos nas últimas semanas. Aproveitei para baixar aquilo que estava sendo mais assistido para ver o que é que está, né, o que está em moda, em voga, em hype, como se diz. E aí maratonei esse seriado, né? O Eric, então esse vídeo aqui vai ser um comentário a respeito dele, vai ter spoilers, tá? Então se você não assistiu, quiser assistir antes, então melhor não seguir assistindo. Na verdade estou fazendo esse vídeo porque eu acho ele interessante, didático até para visualizar algo que permite entender um pouco mais algumas camadas daquela teoria das camadas da personalidade. Se você também não está familiarizado com isso, nunca ouviu falar, tem acho que 1 ou 2 vídeos aqui no canal onde eu comento a respeito. Se você pesquisar no Google é fácil de você encontrar já uma informação mínima e básica que permite já saber do que eu estou falando, tá? E para você que conhece, não preciso nem explicar. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouco do seriado em geral, né? O seriado é quase como se ele tivesse duas histórias, né? A história do detetive policial e a história da família, né? do Vincent, interpretado pelo Cumberbatch, no qual vai aparecer então o Eric, né? Que é um boneco no final das contas, porque o personagem do Vincent ele é um artista, criador de um programa de televisão infantil no qual ele constrói bonecos, né? que são fantoches. E o Eric é uma criação, na verdade, do filho dele que ele vai acabar produzindo na história. E o fato do seriado se chamar Eric, chamando atenção para isso, é a pista que você tem de seguir para fazer a costura de todas as histórias daquilo que realmente interessa no seriado. Mas o fato é que depois que você assiste, você vê claramente que o núcleo, vamos dizer assim, em torno das histórias que costuram em torno do detetive, que envolve o desaparecimento de um menino negro, que envolve toda uma rede de tráfico de prostituição, tráfico de menores. Tem toda uma história paralela que vai acabar se entrelaçando com a história pessoal do detetive. O fato é que essa história ela é tão mal feita, tá? Que o seriado perde muito por conta disso. Tem uma história que é a história da família ali, do Vincent com a família, e que vai parecer que tem a ver com essa história, mas no final das contas não vai ter nada a ver, né? E portanto dá para você separar as duas coisas. E de fato, se você ficar só com a parte, digamos, da trama policial, o seriado é bastante fraco. E eu acho que ele é fraco porque, bom, na época que corre, muitas das obras, seja de cinema, seriado e até de literatura, tem que pagar os pedágios, né, para pauta de costumes que parece ser obrigatório você tratar para que você possa ser publicado, para que você possa, né, ser divulgado. Estou me referindo à pauta woke, como se diz, né? Uma espécie de novo iluminismo, né? De politicamente correto, etc. e tal. Então, onde os temas que são mais caros a essa mentalidade têm que estar sempre presentes. E assim, não sei se a produção, o diretor, quem criou, faz isso, né? Por um papel né? Porque quer ser proselitista, né? Quer fazer a sua suposta boa ação com isso, ou se é por literalmente assim, temos de falar dessas coisas, não dá para não falar. O fato é que toda vez, e não importa qual seja a ideologia, qual seja a pauta, você tenta colocar isso, né, para passar algum tipo de mensagem, você já transforma a sua obra numa peça de propaganda e não numa obra de arte. Em geral, perde muito a força artística daquilo, se torna, né, uma mensagem, um discurso retórico. E no filme, o personagem do policial, que poderia ser muito mais bem construído, acaba ficando muito chapado, muito típico, sem muito desenvolvimento da história pessoal dele. De fato, se você prestar atenção, não se diz absolutamente nada da vida do sujeito, que é um policial, mas é um policial negro, então vai ter questões, né, de ordem racial, é um policial, um homem, né, homossexual, então a dimensão da sexualidade, da homofobia, etc. e tal, vai estar sendo trabalhado. Então é como se fosse aquela cartelinha do bingo e esse personagem tinha que abarcar vários desses números desse bingo para poder valer. Só que o fato é que assim,
Ok, então ele é negro, estamos na década de 80, né? Ele é um policial negro lá em Nova York e, portanto, né, a polícia que é homofóbica, a polícia que é racista, faz com que ele tenha que ficar muito no armário e não tenha como sair daquilo. Estamos numa época em que a AIDS era vista muito como uma doença mais voltada ao universo homossexual, porque de fato o maior número de casos acontecia ali na comunidade, vamos chamar assim. E ele então representaria, né? Então, a vítima do racismo, a vítima da homofobia, que está tentando ser alguém, fazer alguma coisa, enquanto vive um drama pessoal, que é o seu marido, né, o seu namorado, enfim, que está nas últimas, né, por conta da AIDS, né, sofrendo com relação a isso. Bom, o que é assim, o fato de ter esses temas não é problema algum. Todo tema tem de ser tratado e pode ser tratado. O que importa não é que tipo de tema você vai trabalhar, é como você vai trabalhar aquilo. E se aquilo tem a ver com o contexto da história, se aquilo tem minimamente uma construção dentro das circunstâncias, né, com um sentido na trama. E ali a gente não sabe nada da história do casal, dele, como é que se conheceram, de onde se conheceram, o que tem, é só as últimas. Você não tem muito pouca referência da vida pregressa, digamos assim, do policial, da biografia dele, quase não aparece. Você só tem sempre um certo sofrimento dele não conseguir ser quem ele quer ser, de fazer o que ele quer fazer. A coisa fica toda muito esquematizada, muito esquematizada. Depois, quando ele até se envolve lá com o dono da boate, tinha uma história anterior, mas também isso não é contado. Quando você termina, você literalmente falou assim, você esquece aquela história. Né? Porque ela, olha a polícia quando ela era racista, quando ela era homofóbica, etc e tal. Mas aquilo fica tão solto, tão vago, o personagem é tão esquemático, né, na história, e não que o ator seja ruim, porque eu acho até que ele tenta fazer um bom papel na demonstração do interior através, principalmente das suas expressões faciais, mas o fato é que aquilo simplesmente não funciona, entendeu? Acho que é mais uma obra que me parece provar o quanto o apelo, né, ou a apelação com essa temática está se voltando contra a própria pauta. Porque está se tornando extremamente cansativo, enjoativo. Já tem sinais e mais sinais de que isso não vende, que isso não está rendendo dinheiro, no fim das contas é o que vai contar. Aquelas pessoas que supostamente deveriam ser educadas ou reeducadas com essas pautas, literalmente já não, só de ver aquilo já nem quer assistir, já não dá mais bola. Até o contrário, a tendência é até ficarem cada vez mais anti isso, justamente porque percebe, né, a tentativa de lacração ou a tentativa de fazer propaganda. E os próprios que querem ver aquelas pautas, no final das contas é chover no molhado para eles. Não traz nada de novo, né? Aquilo que é uma boa história a respeito da condição humana, que pode ser qualquer condição, acaba ficando sempre aquilo que se sacrifica no final das contas no altar da ideologia. Então essa parte do seriado, eu literalmente assim, poderia ser perfeitamente uma baita história, mas não é. Personagens esquematizados, histórias que não são contadas e portanto você não fica nem sabendo muito. É difícil até de você criar uma empatia, como se diz, né, a palavra da moda, uma empatia com o policial, porque a gente fica sabendo muito pouco dele. A gente torce por ele, obviamente, porque ele é o mocinho da história, mas realmente não funciona. Ao contrário da história, aí sim, a história que interessa, que é a história do Vincent, o personagem do Cumberbatch, que é onde aparece então o Eric, né? O Eric é o monstrinho ali que aparece nas capinhas da Netflix, para você que por acaso não assistiu. E aí que nessa história, aí sim, temos algo bem interessante para comentar. Principalmente por conta do que na teoria das camadas da personalidade, né? Tem duas coisas que, se você pesquisar aí quem fala a respeito, você vai ver duas coisas muito comuns. Primeira delas, né, se você está numa determinada camada, considerando a camada como uma etapa da vida, você está lidando com a dimensão daquela camada, ou seja, as anteriores você de alguma maneira já resolveu, né, os dilemas e os dramas dela, e as que vêm depois você ainda não está prestando atenção nisso. Bom, quando a gente pega o personagem do Vincent, você vê que ele está lidando com dimensões de várias camadas ao mesmo tempo, né? Ele está passando por um problema conjugal sério com a esposa, que vai estourar na relação familiar, na relação paternal dele com o filho, ou seja, temos aqui dramas de camada 7 aparecendo, que também estouram no trabalho, porque ele vai acabar perdendo o trabalho, vai ser demitido. Então ele está ali, ele está vivendo um drama de papéis, né, sociais típicos da camada 7. Né, que obviamente vão envolver dimensões de ordem de camada 6, por exemplo, né, dinheiro para poder fazer os anúncios lá, dar recompensa para quem
para quem dá alguma pista a respeito do paradeiro do filho, né, do Vincent, que é o Edgar. Tem todo esse universo. E quanto mais a gente vai avançando na história, mais vai se revelando que, né, o grande problema mesmo tem a ver com a camada 4, que é aquela camada mais para o começo da vida, quando você está o começo do amadurecimento de certas experiências muito fundamentais, muito principiais, digamos assim, aquelas primeiras vezes de muitas coisas que deixam uma marca muito profunda, quando você está construindo, de certo modo moldando um certo padrão afetivo de resposta, de acordo com uma espécie de conclusão a que você chega de se você é amado ou não é amado nessa vida. Basicamente você cria dois tipos de padrão. Um padrão que se defende, né, da falta do amor não recebido ou não tido, ou de uma carência muito profunda de um amor até recebido e que você quer continuar recebendo, né? No caso do filme é muito nítido, né? A gente chega até o último episódio para ter essa clareza, mas é fato que toda a vida do Vincent ela é construída como uma resposta afetiva à falta de amor que ele não teve, o amor que ele não teve, né? A falta de amor dos pais, né? Especialmente do pai dele. E isso é toda a dimensão de camada 4. E aí é interessante porque não é exatamente o drama central, né, do Vincent, o problema que ele tem na mão, mas ele vai precisar lidar com isso para poder destravar outras coisas. Então, se você quiser ficar brincando de qual camada está o Vincent, você vai acabar chegando à conclusão que ele está na camada 4. Só que se você chegar nessa conclusão e você parar para pensar o que significa alguém de camada 4, jamais conseguiria fazer o que o Vincent conseguiu fazer na vida. Porque ele, de fato, ele construiu, né, uma vida em que, claramente, ele está numa camada 7, até de fama e de certo reconhecimento. Então não vai colar você tentar transformar tudo em questão de camada 4, até porque a forma como ele saiu da camada 4 é um dos problemas que ele tem na vida dele. Porque o que aconteceu? Quando a gente fala da camada 4, estamos falando dessa fase da vida, do amor dos pais, principalmente, no contexto do Vincent, há uma ambiguidade no seriado, a gente não sabe se o Vincent tem um transtorno, já desde criança, ou se isso se desenvolveu depois. Né, o fato do monstro, né, quando ele começa a conversar com o monstro, ele está lidando com o mundo dos seus próprios pensamentos, parece que ele surtou, que ele já está fora da casinha ali. Né, então ele tem algum tipo de transtorno, e que depois a gente descobre que os pais já o medicavam desde criança por conta disso. Então, quer dizer, ou ele já é um sujeito que nasceu com algum transtorno, sei lá, de bipolaridade, borderline, sei lá, qualquer um desses nomes aí, não importa muito o diagnóstico aqui. Me importa apenas a própria realidade que implica mais, tem mais a ver com a falta do amor do que com algum tipo de doença. Por quê? E fica uma coisa ambígua, porque a medicação que ele recebeu, o tratamento que ele recebeu do terapeuta dele, psicoterapeuta da época, ou médico, psiquiatra, não me recordo agora se isso fica explícito, fica claro no seriado, mas tem uma coisa muito interessante ali, que é o fato de que para o Vincent, ele nunca teve problema nenhum. Que a medicação que deram para ele era porque ele era diferente. E diferente em que sentido? Aqui, de novo, tem algo da pauta lacradora de que ser diferente é legal, né? Aquela coisa toda, né? Não seja o heteronormativo, etc. e tal. Ser diferente disso é o que seria o legal e o admissível. Só que aqui, ainda que possa ter essa coisa meio lacradora, meio da pauta progressista, ela está muito bem encaixada na trama e no enredo. E, portanto, ela não se torna algo que atrapalhe o próprio seriado. Pelo contrário, ela vai fazer sentido. Até porque esse diferente não tem nada a ver com as pautas, seja de raça, seja sexuais, nada. Tem a ver com o fato de que talvez ele sempre foi artista. E os pais não entendiam. A coisa do artista meio, né, fora da rotina, que parece meio fora da casinha, que só quer fazer certas coisas dos desenhos, etc, etc, etc. Não dá para saber ao certo, mas há essa possibilidade. Ou o Vincent já nasce com algum tipo de problema, algum transtorno, alguma deficiência, digamos assim, ou então ele não tem problema nenhum, deficiência nenhuma, mas foi levado a crer que tinha e tratado como se tivesse por ele ser diferente, no sentido não das pautas que a gente está acostumado, mas pelo fato de que, bom, quer ser um artista, né, de uma família burguesa, típica, que o pai é meio que milionário do mercado imobiliário, etc. e tal. Então ele é diferente daquilo que os pais, de certo modo, esperavam. Né? E a forma dele lidar com isso foi construindo um mundo próprio. E esse mundo próprio é o que é a camada 4, no final das contas. É o que dá um contorno e um padrão no qual você vai ter de lidar com a falta do amor ou com a presença do amor. E como é que você vai lidar com isso? Então, todos os bonecos que ele desenhou e que vão fazer parte do programa, todas as falas que existem lá, todas são referência àquilo que ele viveu, do pouco do amor que ele recebeu
dos pais, principalmente o nome do programa tem um nome, é a fala que o pai fazia com ele nas poucas vezes que o pai saía para fazer um passeio, alguma coisa assim. E os bonecos são como que vozes construídas, são os amigos que de certo modo ele não teve. Ele vai construindo tudo com uma espécie de projeção de algo que lhe faltava e que ele gostaria, e de alguma maneira ele se preenche através disso. Né? E a construção, e é sempre mais ou menos assim, quando você vem de uma família disfuncional, onde você não recebe amor suficiente, meio que de duas uma. Né? Se você não encontra essa fonte de amor por uma outra via, né, seja por um namoro, construindo sua própria família depois, você acaba indo para uma outra dimensão que é do poder pessoal, que é aquela coisa assim, tipo, eu só tenho a mim mesmo para contar. E aí construo uma vida que no fundo é uma vida muito egoísta por defesa. Né? E é exatamente esse Vincent que a gente conhece. Ele só pensa em si mesmo. Ele tem uma coisa de competição até com o próprio filho. Ele não presta atenção no filho, no final das contas. Não dá a devida atenção. Com a esposa a gente vê que a coisa já está toda estourada. Com o trabalho também. Ele já está tão a coisa está ficando tão perto do despenhadeiro, né, de tudo aquilo que ele construiu, que ele ganhou, que não tem mais para onde ir nesse modo de viver dele, no final das contas, porque ele se tornou um sujeito, ele é viciado em álcool, viciado em drogas, é extremamente egoísta, extremamente vaidoso, se acha, né, muito, muito grandioso, a esposa já não suporta, o filho já não, também não, porque o menino some, né, toda a história é baseada no fato de que o menino foi raptado ou não foi, né, ou fugiu de casa. Né, tudo isso faz com que, se os bonecos que o Vincent tinha antes são os bonecos que expressam, projetam muito do que ele viveu, principalmente na infância, o Eric vai ser a projeção do filho dele. O filho é artista também. Então é como se o Edgar fosse uma espécie de repetição, isso tem a ver com a camada 2 da personalidade, tá? Aquele destino herdado da família. Então ele é filho do pai dele. Também tem o talento artístico, também tem o viés artístico, só que o pai não dá prestando atenção nele, assim como o pai do Vincent não deu atenção para ele. Então o Edgar, quando ele cria o Eric na verdade é o que o pai é para ele. Né? É uma espécie de um monstrinho, no final das contas. E o Edgar está tentando, de certo modo, chamar a atenção do pai para si mesmo e também, acho que achar um jeito de conseguir lidar com o pai, e até de amar o pai, no final das contas. Quando o menino some, e o Vincent, então, vai construir o boneco para tentar conversar com o filho, e daí você vê claramente que ele, em nenhum momento o Vincent acredita que ele foi sequestrado, o Vincent sabe que o menino fugiu por causa dele. Ele só insiste tanto na coisa do boneco porque ele sabe que o menino fugiu por causa dele. E isso vai levar ele meio que a surtar, né? Porque de alguma maneira ele está se tornando o próprio pai dele, o monstro que ele acha que o pai dele é. Ele se tornou o Eric, de fato. E é por isso que as vozes que ele tem, as conversas, o fato dele estar meio surtando, meio saindo da casinha, são personificadas nesse monstro do Eric, que vai ficar conversando com ele e vai ficar o tempo todo, ou ora o acusando, né, como se fosse o demôniozinho, tá vendo como você não presta, tá vendo como você é assim, como você é, né? E ora também tentando fazer com que ele acorda, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. O símbolo do Eric é muito interessante porque ele serve tanto caso o Vincent tenha de fato um transtorno, seja bipolar, seja uma depressão, seja qualquer outra coisa, porque há uma espécie de cisão na personalidade ali, né, naquele momento, se ele está, por exemplo, num momento de mania do bipolar, tem coisas que o bipolar não consegue nem enxergar naquele momento, só depois é que ele vai se dar conta, e é uma das razões pelas quais as depressões do bipolar, depois da fase da maníaca, costumam ser pesadíssimas. Porque de repente ele vê, meu Deus do céu, eu não sei do que eu sou capaz. Né? É difícil para o bipolar saber quem ele é, no final das contas. Né? Porque ele é capaz da mania de ser de um jeito, na depressão de ser de outro, e parece que ele não consegue ter o equilíbrio suficiente para saber, no final das contas, quem eu sou. O da mania, o da depressão ou um terceiro. Então o monstro é uma espécie de manifestação disso. Tem um vídeo famoso na internet sobre a depressão, que também é um desenho, a depressão é como se fosse, acho que um cachorro preto, assim, um cachorro escuro, assim, grande, gigante, que serve muito bem para mostrar o tipo do peso que a depressão faz. Né? Quando você enxerga o cachorro, você vê o quanto aquela pessoa depressiva está sofrendo para carregar, assim, para levantar da cama. Né? Quando você não tem o cachorro, você acha que é só preguiça, que é só sacanagem da pessoa. É um desenho bem legal, é algo bastante didático, é fácil de você achar por aí, eu realmente não me lembro o nome, tá? Me veio agora na cabeça, que é de certa maneira exatamente o que o Eric é aqui. Então o Eric é essa projeção, então pode ser tanto a coisa do transtorno, como pode ser literalmente o Eric sendo forçado a encarar-se no espelho, a se reconhecer como monstro, que no final das contas ele acabou se tornando. Ainda que por defesa própria, ainda que por boas razões, vamos dizer assim. E no final, quando ele então encontra o filho, ele precisa vestir a fantasia do Eric, e quando ele fala
pelas câmeras de TV com o filho, ele tira a cabeça do Eric. Ele mostra quem estava dentro do Eric para o filho. Naquele momento é como se fosse uma confissão para o filho e para ele mesmo, assim, o Eric, eu sei que sou eu, né? Só que eu quero sair de dentro do Eric, eu não quero mais ser essa pessoa. Então você tem de fato no final, ele literalmente fala assim, cansei disso, agora eu vou confrontar os meus monstros, os meus fantasmas. Por isso ele tem a conversa com o pai no final, quase como se fosse uma despedida. Por isso ele decide se internar numa clínica. Por isso ele também não vai brigar pelo casamento, porque ele sabe o quanto ele estragou aquele casamento. Então ele meio que aceita aquele contexto. E como tudo que importa no final das contas é curar a relação com o filho, porque ao curar com o filho ele cura a si mesmo, numa projeção também da infância, né? E o filme termina, o seriado termina de uma maneira muito bela, porque você vê que o Eric continua ali. Os monstros nunca vão embora, eles ficam ali, só que ele está aquietado. É o monstro que está vendo e não está se metendo, não está atrapalhando, né? E não vai atrapalhar enquanto o Eric conseguir ser aquele que ele pode ser mesmo, né? Aquele pai amoroso, aquele pai que leva em consideração o próprio filho, né? E que, ao dar amor, cura a falta de amor que ele sofreu durante toda a vida, no final das contas, né? Por conta disso, porque essa parte do seriado é muito bem costurada, essa parte ela é bem resolvida, eu acho que o seriado vale a pena de você assistir, especialmente se você conhece a teoria das camadas, se você utiliza como ferramenta de autoconhecimento ou até mesmo como ferramenta de trabalho, se você for um terapeuta ou um professor. E o seriado permite então você enxergar na figura do Vincent, claramente então, e se você colocar o paralelo com o Edgar, porque o Edgar está exatamente nessa fase de fechar esse padrão da camada 4, né? Afinal de contas, meu pai me ama ou não me ama? Né? Como é que eu lido com meu pai? Ele é um monstro ou não? Né? E ele fugir daquilo de certo modo, tentar fazer aquilo que o Vincent talvez quisesse ter feito a vida inteira e nunca conseguiu. E ao fazer aquilo e depois ver que, por conta disso, o pai foi caindo em si, o Edgar retorna. E isso começa então a ter uma cura dessa camada 4 do menino, que via sua família se esfacelando, né? No final das contas. Projetando o Vincent no filho na época dos pais, vendo que ele não conseguiu aquilo que o Edgar conseguiu, né, mas através do filho ele consegue então na vida adulta voltar para esses dramas de camada 4, né, e resolvê-los de alguma maneira, pelo menos naquilo que dá para resolver, naquilo que dá para libertar o sujeito desses monstros e desses fantasmas da falta de afeto, da carência, de uma certa visão de mundo que se cristaliza muito a partir dessa fase da vida que é a chamada camada 4. E com isso eu espero que, se você prestar atenção, você perceba que é muito difícil você lidar com essa teoria querendo botá-la em fases estanques, como agora estou na camada tal, agora estou na tal. Não, você vai estar lidando com todas ao mesmo tempo, e a prevalência de uma sobre a outra tem muito mais a ver com as circunstâncias do momento do que com uma idealidade de que deveria estar assim ou deveria estar assado. O Eric só faz o que faz, né, porque o filho fez o que fez. Né? E ele só consegue lidar com tudo isso por conta das circunstâncias, não por uma vontade pessoal e própria. Tá? Então espero que isso ajude você a entender e visualizar um pouquinho melhor do que seja essas camadas, a própria teoria das camadas, e fica aí uma boa dica aí de seriado. Né? Também tem um bom exemplo de como é que funcionam as minhas aulas. O meu curso sobre essas camadas no meu projeto Travessia é todo feito com base em filmes. Eu dou aula sobre os filmes e vou ilustrando essas camadas, colocando elas de certo modo encarnadas numa personalidade real e não apenas a gente falando de uma maneira muito teórica. Porque na teoria, a coisa da lógica interna, da coerência do discurso, a pessoa acha que ter isso é a própria realidade, né, retratada, e não é assim que funciona. Então, comentar sobre o Eric seria um seriado que talvez valesse a pena para encaixar, por exemplo, no novo curso, se fosse falar da camada 4, porque permitiria enxergar um pouquinho melhor essa dinâmica da camada no correr da vida, não como algo pronto, acabado, resolvido, que ficou no passado. Pelo contrário, como algo que de alguma maneira tem a ver com a base, a sustentação afetiva da própria personalidade e que vai com você o resto da vida. Agradeço você que assistiu, e mais ainda se você se inscrever no canal, der o joinha aí, espalhar a palavra, porque se o canal cresce, não só me ajuda, como eu acho que acaba chegando em muita gente que talvez precise escutar algumas dessas coisas. Tá bom? Vou ficando por aqui, até a semana que vem.